Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes. E hoje, com um programa bem especial de Natal para vocês, e nós vamos procurar falar do aniversariante, né, Celina? E uma presença mais do que especial, contando com a sua competência como espírita, a sua seriedade como espírita, a sua bondade em todos os setores. Uma honra falar da minha querida amiga Celina Sobral. A Celina ela é diretora lá da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Tem o programa Dualidade, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30. Na quarta-feira também é responsável pelo programa Pronto Atendimento, que vai ao ar às 17 horas pela TV Mundo Maior e pela RBN. Dualidade também pela TV Mundo Maior. Gente, vale a pena. Eu, pelo menos, não perco. Muito séria com a doutrina, muito competente naquilo que faz, muito amiga, até demais. E a gente está com essa querida amiga hoje. Bem-vinda, Celina. Muito obrigada, É uma Ivani. honra estar aqui com você. A honra é toda minha, é uma responsabilidade muito grande você falar isso tudo aí no ar, para que, né, a nossa boa vontade com o Espiritismo e a intenção de cada vez estudar e divulgar a doutrina é grande. Por isso, esses trabalhos aí voluntários, obviamente, mas eu agradeço imensamente a presença, de estar aqui hoje, né? E estar participando de alguma forma desse maravilhoso programa. De alguma forma, por favor, de alguma Celina. forma. Não, é uma honra, Celina. É muito gratificante ter você aqui com a gente. Obrigada. De coração. Né? A Celina ela é muito paciente, ela é muito... principalmente com os amigos. Então, eu agradeço muito por isso, pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu apoio, porque falar dos animais não é fácil. Né? A gente já cansou de falar que tem muito preconceito, tem muito... Ainda tem uma falta de aceitação, né, Ivani, em relação a enxergarmos, no geral, a humanidade, os animais como nossos irmãos. E está na doutrina, não né? é? Doutrina, como o nosso foco aqui é a espiritualidade como parte dos animais, da nossa evolução, esse contato, esse amor, essa troca mesmo com os animais. E assim, a gente, hoje falando do Natal, nesse programa especial de Natal, e a gente lembra que Jesus nasceu entre os animais, né? Sim. E que beleza, né? Os grandes espíritos, né, que passaram pela Terra, Jesus, Francisco de Assis, né, também, que a gente considera como protetor dos animais, todos passaram, né, carinho de Chico. O Chico Xavier, animais, né, que está um pouquinho... Jesus e Francisco de Assis está bem longe, né? O Chico também está, mas é um pouco menos longe do que esses outros espíritos. Mas e o foco do Natal, né, Celina? Eu acho que muita gente fica muito preocupado com a questão histórica de Jesus e a gente acaba esquecendo das questões morais, que é o que mais importa. Né? Na época de Natal, vem muito em foco o consumismo. E aí já começa o quê? Se lota uma mesa com peru,
né, com cordeiro, com frango, com tender e por aí vai. Então, quer dizer, aonde está a humanidade preocupada, né, com nossos irmãos menores, se festeja na maior parte dos maiores lugares do Brasil, do mundo, começando pelos nossos irmãos animais. Não está se dizendo que é errado, né, Ivani? Porque tem pessoas que ainda precisam, o nosso organismo às vezes ainda precisa. Mas acontece que não está se tendo a visão de que os irmãos realmente que estão nesse nível, eles nos auxiliam, eles nos socorrem, eles nos dão carinho. Eles têm entendimento, sim, com os nossos sentimentos, porque eles têm sentimento. E aí ninguém pensa, não, eu vou acabar com a vida deles para me alimentar e para festejar e para comemorar. Isso acontece num fator, eu me lembro muito bem, Celina, do Marcel. Ele citou uma passagem da Bíblia que nesse momento do Natal são duas coisas paralelas, né? A aproximação das pessoas, né, que fundamentalmente acontece mesmo, né? O que deveria acontecer seria geralmente essa aproximação ser para o ano inteiro, mas ao mesmo tempo, com essa matança de animais que acontece nessa época, acaba baixando também um pouquinho. De um lado aumenta e do outro abaixa. Então acaba, né, meio que se equilibrando, mas deveria ser uma coisa tudo para cima, né? Vamos dizer então, assim. porque não tem só a visão de se alimentar o corpo, né? Por exemplo, existe a caça. Para quê? Simplesmente para o prazer do homem. Caçar os animais. E uma coisa que eu acho que me incomoda muito é pássaros presos. Não é? Eles são animais, são seres vivos que vivem para a liberdade, para o voo. E eu acho que prender pássaros é uma coisa bem... Sem dúvida. E os animais que são usados para o esporte também, né? Sim, exatamente para o esporte. Lembrando de Jesus, né, Celina, que é o nosso foco dessa noite. A gente escuta, eu pelo menos já escutei várias vezes, que Jesus não era humano, que ele era, escutei isso de espíritas, que era um espírito plasmado. Então, eu queria citar para você, Celina, uma parte que está no capítulo 15 da Gênese, né, para que as pessoas possam ter certeza. Ele fala assim, os espíritos, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrenos. Ele deixa claro que Jesus viveu como homem. Lógico. Encarnado. Claro, com o seu espírito, né, Celina? O que você pensa nisso? Gente, Jesus tinha autoridade moral, que podia fazer a diferença em qualquer situação, como foi o caso da mulher adúltera, como foi casos de cura, né, que, entre aspas, milagres. A diferença está nisso. Ele precisou, obviamente, de todo um trabalho para encarnar com o corpo material grosseiro que nem o nosso e no nosso planeta Terra, né? Mas dizer que Jesus não existiu ou que foi alguma coisa, né, diferente do que o homem, não é assim. A diferença para justificar, né, que está no espírito. Sem dúvida, para justificar que na verdade ele não sofreu. Como não sofreu? Sofreu. Né? Tanto que ele disse na hora, né, do desencarne na cruz, ele falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E várias vezes ele mostrou que ele já não estava aguentando, né, por conta do seu corpo material. Mas toda a diferença a gente vê aí nos livros de Emmanuel, da condição espiritual de Jesus, que dava um estilo de dor para as nossas palavras menor do que o homem normal, comum. E o próprio sofrimento também, né? Porque se ele tinha essa pureza toda de espírito, ele via e sentia o sofrimento diferente de nós, simples mortais aí, né, dentro da matéria cheia de defeito, cheio de problemas morais mesmo, conscienciais. Não, sem dúvida, né? E eu fico me lembrando, Celina, da história que eu fiquei conhecendo, para ser sincera, através do livro Antologia Mediúnica de Natal, do Chico Xavier, que ele fala os animais perante o Natal. Ele conta a história inteira de como que Jesus nasceu, né? Todo uma espécie de calvário da Maria, que todas as portas se fecharam, porque estavam
lotado nas tabernas, né? E quem mais respeitou Jesus, na verdade, que reconheceu ele como espírito, não como homem, foram os animais. Sim. É impressionante isso, né? Por isso que ele foi reencarnar exatamente na estrebaria. Então, talvez a gente deva pensar um pouco, né, Celina, que os animais são mais importantes do que a gente imagina. Para a nossa vida, para a nossa convivência, né? Que eles são importantes, talvez, para nos ensinar, muitas vezes, essa parte que eles nos ensinam, né, moralmente também, né, com perdão, com abnegação. Não, eles não sentem raiva da gente. Se eles ficam nervosos rapidamente, que nem uma criança, né? Que nem uma criança. Você briga, você chama atenção, na hora fica... Mas depois já tá ali te beijando, te abraçando. Não, e entre eles, né? Às vezes dá alguma confusãozinha entre eles mesmo ali. Mas sempre depois eles esquecem. Né? Eles esquecem simplesmente até o motivo pelo qual houve aquela... E não adianta a gente dizer que eles não têm sentimento, porque tem. Se tem personalidades diferentes, a gente tem que admitir que tem sentimentos, né? Então, e a gente sabe pela doutrina que os animais, a ciência e a doutrina já provaram que eles têm espírito, inclusive, né? Porque se tem sentimentos e tem inteligência... E ainda tem essa dúvida, né? Então, a gente tem que admitir que tem espírito, os animais não têm alma. Sem dúvida. Celina, um outro ponto da Gênese que eu acho muito interessante, né? Hoje a gente está fazendo um programa diferente, falando também dos animais, mas com um foco mais em Jesus mesmo, né? Lendo a doutrina, eu achei uma coisa super interessante. Primeiro que a espiritualidade sempre existiu, né? A gente sabe disso. Né? O próprio Moisés, a gente até brinca que ele foi uma psicografia que ele trouxe as leis de Deus para nós, né? E eu vi um negócio interessante, Celina, do problema da obsessão. Porque até hoje a dificuldade das pessoas, né, em admitir que precisam de um tratamento, muitas vezes, não só espiritual, mas um tratamento psicológico, né? Eu várias vezes recorri a isso. Né? Não, eu acho que é uma necessidade do ser humano. Eu acho que tem duas coisas que é praticamente, assim, entre aspas, lei para o ser humano se conhecer. É um período de terapia, pelo menos um breve período, alguma época, ou de repente com até intervalos, e o teatro. Eu acho que o teatro, Ivani, leva o ser humano a uma introspecção que leva ao autoconhecimento. Pelo menos por um período. Não digo que todo mundo tenha que ser ator, que todo mundo tenha que a vida inteira fazer terapia, não é isso. Mas é uma parte importante para o autoconhecimento. Porque tudo isso, Celina, a gente fala, né, nesse ponto porque, no meu ponto de vista, tudo isso, inclusive, ajuda, até, por exemplo, muitos que procuram a gente no trabalho espiritual com os animais, a gente percebe que a maioria dos problemas não são do bichinho. Ele está denunciando, muitas vezes, algum problema na casa, que às vezes a gente não percebe. Né, que está com a vibração baixa, que está sofrendo por uma certa perturbação, falando de uma forma mais leve, né? Mas a gente sabe que todo mundo mais ou menos não, nós somos mais ou menos obsedados. Né? Não adianta não querer admitir, porque a gente convive com toda espécie de espíritos, né? Então, eu achei interessante nessa parte de Jesus que a maior parte dos milagres dele foi justamente nessa parte da cura, né? A cura que ele fez foi justamente a maior parte nessa área que ele na época chamava de possessão. Eu achei muito interessante. É interessante mesmo. Para você ver como o que vale na cura é a nossa mudança, né, como ser humano, de pensamento, de entendimento, de palavras que vêm diretamente ligadas depois aos atos. Então, esse estado obsessivo do ser humano, a gente se obsedia, Ivani, eu penso, mesmo dentro do estudo do Evangelho e tudo, por conta das atrações que a gente linka com a gente, o que a gente traz. Né? Não adianta um espírito querer obsediar a gente não está na mesma faixa, ou seja lá quem for, e ele vai conseguir, não vai. Né? Porque existe a afinidade. Então, precisa estar naquela faixa energética, faixa de sintonia geral, que nem a rádio quando a gente faz, né? Ó, você põe na sintonia ali do que te agrada. Não está gostando daquela música, muda de canal. E a mesma coisa a espiritualidade. Então, até que ponto o obsessor tem ligação com você? Porque tem. Né? Senão ele vai dizer, eu estou te incomodando, você não me dá bola, eu vou incomodar outro, eu vou embora. E é assim que funciona. Não é?
Sem dúvida. Tem que ter a sintonia. É assim, e o quanto isso é importante, né? Eu citei o nosso trabalho, Celina, porque a gente sempre prioriza a questão do evangelho no lar, né? Que é justamente, a gente até brinca no trabalho, que é o momento que a gente abre as portas para Jesus, né? E numa hora de Natal, numa ceia ali. Que geralmente as pessoas se esquecem, né? A gente está muito preocupado com alimentação, com a festa, com presente. Exato, né? Com as pessoas que vão chegar, as pessoas que a gente vai rever. Mas a gente esquece do aniversariante, né? Até nós espíritas, muitas vezes, de pelo menos nesse dia, fazer uma prece, né? Parar por um minuto, lembrar. Pelo menos no dia 25, que é o dia, né? Que comemora, a gente sabe que não é o dia do nascimento de Jesus, nada, mas a nível de planeta, tá aquela energia comemorativa, tá aquela energia de carinho do Natal, né? Sem dúvida, né? E a gente acaba, e o quanto que é importante, né, Celina? E o ano inteiro também, né? Porque a gente, como a gente fala no nosso trabalho, a gente abre, quando a gente faz uma oração com sinceridade, com coração, a gente acaba abrindo as portas para Jesus e aquela oração chega a quem for. E outra né? coisa, eu acho que o ser humano precisa entender e lembrar que Jesus está muito perto de nós. Né? A gente ainda, muito do ser humano ainda lembra de Jesus sentado, né? Numa poltrona lá em cima, ao lado de Deus, que a gente via quando era criança, e não tem nada disso, ele está muito perto de nós. Não, basta que a gente sintonize com ele também. Sem dúvida. É lembrar que ele é nosso irmão também. Maior, mas é nosso irmão. Assim como os animais são nossos irmãos menores, né? Exatamente. Então a gente... E assim, a gente vê por questões o Espiritismo, como trouxe várias explicações através do Evangelho dessas passagens de Jesus, né? E então a gente percebe, Celina, que a questão moral dele é o que mais está faltando pra gente. É por isso que está sempre o círculo vicioso, né? Repetindo o que a gente falou, né? Então precisa ser relembrado, precisa ser estudado, precisa ser vivenciado de alguma forma para ver quando é que a gente vai aprender, né? Quando é que nós vamos aprender. E tem uma outra coisa que ele fala aqui também, né? Jesus, pois, teve como homem um corpo carnal, ele repete, teve um corpo carnal e um corpo fluídico, que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram a existência. Então, estou repetindo, Celina, para dar a prova de que Jesus viveu... Para tirarem da cabeça de uma vez que não existiu, que Jesus pelo foi menos de brincadeirinha. Dos espíritas, né? Então, assim, porque a Gênesis é um livro que geralmente as pessoas não costumam ler, porque é um livro um pouco mais difícil, ele é um pouco mais científico, mas é importante, né? E ali é que a gente aprende muitas vezes a questão. A gente usa, quando criticam o passe em animais, a gente usa muita coisa da Gênese quando fala dos fluidos, né? Que tudo depende da nossa sintonia. A vida inteira, né, Celina? Todo o nosso comportamento depende da nossa sintonia, não é isso? É aquele negócio que o Espiritismo fala, me fala o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Sem dúvida, né? E assim, a gente... Cada milagre, entre aspas, né, lógico, que Jesus produziu aqui pra gente, né, Celina, que ficou como uma coisa assim. E ele ainda disse pra nós que todos nós podemos fazer o que eu fiz e muito mais ainda. Nada mais do que a fé. Né? Nada mais do que a fé, provando que a gente pode fazer. Só que a gente ainda está com muita dificuldade, Ivani, de ter realmente a verdadeira fé. Não é? Porque a gente não confia na gente. Como é que a gente vai confiar em Deus? Deus confia na gente, mas a gente não confia em nós mesmos. Então essa dificuldade fecha outras tantas portas. E aí a gente pede exatamente o nosso intuito hoje de conversar com o tema de Jesus e o Natal. Que devagarinho a gente possa ir entrando, né, nessas reflexões, principalmente nessa época natalina, que a espiritualidade facilita o contato com cada um, com o ser humano, por conta da confraternização mesmo, do desejar coisas boas, falar palavras bonitas. Então que a gente possa mudar esse interior nosso para o verdadeiro sentido do Natal, que nem a gente falou no início, que não deveria ser só no mês de dezembro, só no dia 25, né? Que a gente devia viver o Natal os 365 o ano inteiro, dias. né, Celina? Mas a gente acaba se envolvendo demais com as correrias do dia a dia. A gente chega. Uma hora a gente chega. Mas a gente está tentando, né? A gente está tentando se melhorar, está tentando... Já melhoramos um pouquinho, né? Pelo menos a gente não está lá gritando solta a Barrabás e crucifica Jesus, né? Eu não posso nem lembrar disso. Não, e a gente...
através de Jesus, né, Celina, a gente acaba, como que eu diria, vendo um futuro para nós muito mais promissor, né? Não, acreditando na imortalidade do espírito e vendo que temos outras chances de fazer diferente, de continuar a nossa caminhada de uma forma que a gente sente toda hora, todo dia, todo momento, a misericórdia divina sobre cada um de nós. Não, sem dúvida, né? E a gente lembra da própria doutrina também, né, Celina, que Jesus também começou como a gente. Só que eu acho que ele fez as escolhas certas. Ou, de repente, é um espírito bem mais antigo do que a gente que a gente não, sabe sem que é. Dúvida, né? Mas, Não, é lembrar essas partes de que, sabe, Deus não fez Jesus pronto, claro já ali aquela imagem. Não seria Deus, né? Ia não fazer seria diferença. Deus, né? Então, a gente vai chegar lá. Eu acho que é essa mensagem de Natal também, né, Celina? É a esperança para o futuro, né? Que a gente vai conseguir, à medida que a gente vai evoluindo e vai fazendo as escolhas um pouquinho menos erradas, talvez, né? Que de qualquer jeito, demorando menos ou mais tempo, a gente vai conseguir chegar lá em cima nos planetas superiores, nos mundos felizes. Porque o que a gente busca? A felicidade. Só que a gente precisa saber caminhar, né? O caminho está aí, o negócio é caminhar. E saber o que é a felicidade real, né? Que não é deste mundo, né, Celina? Momentos felizes que a gente pode acreditar nessa mudança, nessa transformação, que começa com algumas aceitações. Celina, uma outra coisa interessante que às vezes as coisas caem no nosso colo, né? Quando a gente está interessado num assunto e se for espiritual, parece que cai, né? E foi o que aconteceu. Eu vi uma mensagem de Emmanuel no Chico Pede Licença, né? Que acho que o pessoal que nos acompanha, o Chico pede licença e o Chico escreveu uma carta para o Herculano, contando das reuniões que ele fazia na casa dele, comentando os comentários que aconteciam nas reuniões. Em seguida, geralmente vinha um espírito, que geralmente era o Emmanuel, para complementar esses comentários, vamos dizer assim, e ele escrevia para o Herculano e o Herculano complementava com os comentários dele, né? E eu achei uma coisa bem interessante, que ele fala assim: se quisermos um mundo melhor, saibamos construí-lo. Progresso espiritual não vem por osmose. Não vale a melhoria de alguns sobre o estrangulamento de milhões. Amemo-nos para instruir-nos reciprocamente, começando pelo respeito uns aos outros. Como isso está faltando, né? É verdade. Eu acho que hoje em dia, Ivani, se a gente pensar a nível de mundo, de planeta, eu sinto muita falta, e a gente percebe muito, né, no geral, quando você vê na mídia, num jornal, numa revista, na própria televisão, situações isoladas de lucro em todos os sentidos. Né? Preocupação do Brasil com o Brasil, da Índia com a Índia, do Japão com o Japão, né? França com França, e não aquela preocupação conjunta, geral. Né? Então é quase o que a gente pensa. Nossa, a gente quer que esteja bom para o Brasil e o outro que está sentindo fome, que está sentindo frio, que está passando certas situações. Aí como é que o planeta vai evoluir? Como é que vai haver essa transformação que tanto se fala, que está engatinhando, e realmente está, já faz muito tempo, a regeneração do planeta, enquanto não houver uma única nação, uma única forma de pensamento, uma única preocupação de um com o outro, enquanto a dor de um não doer no outro, e a gente quer né, viver Concordo, melhor, a gente quer viver num planeta mais evoluído, mais regenerado, está faltando muito. Não, e ele termina com com 4 itens interessantes, que ele fala assim, o Emmanuel, né? A civilização com Jesus, por mais ampla na conceituação em que se defina, resumir-se-á sempre em 4 itens. Evolução, sim. Violência, não. Solidariedade, primeiro. Educação, sempre. Por isso que a solidariedade, ultimamente, está sendo forçada para o ser humano. Você já reparou isso? Acontecem coisas que forçam o ser humano a se preocupar com o outro, a ser solidário, a estender a mão, a praticar a caridade, né, a esquecer um pouquinho de si para pensar no outro. O que deveria ser natural, né, Celina? E isso, né, não posso deixar de falar, né, se estende até os animais também. Com certeza. Né? Porque a gente, quem vive com eles, Celina, a gente percebe entre eles, inclusive, uma solidariedade muito grande.
Eu me lembro do Marcel contando uma história de um cachorrinho que quebrou a patinha. Ele foi justamente no consultório do ortopedista. Como ele sabia, eu não sei, né? E o ortopedista ficou com pena e tratou do cachorrinho. Aí esse cachorrinho passou algum tempo, ele se curou, passou algum tempo, ele retornou com um amigo dele, no mesmo consultório, um outro cachorro, que também tinha quebrado a pata, e o médico, era médico, não era veterinário, também ajudou aquele cachorrinho. Você vê que a questão, como é que eles sabem? Então a gente pode ver aí a questão da inteligência dos animais, do sentimento, da solidariedade, né? E da preocupação com o próximo. Tem tantos vídeos, né? A gente procura na mídia, tantos Nossa, animaizinhos, quantos? um ajudando o outro, sendo solidários. E quanto que a gente não tem que aprender com isso, né? Pois é. É impressionante, só rindo, né? Porque... E eu vi também aqui, Celina, como eu disse para você, e para o pessoal que o Herculano respondia. Nessa mesma mensagem, ele respondeu assim: o respeito pelos outros, tão pouco praticado até agora, é o cimento da construção do novo mundo. O Herculano, quando houver como poeta, aí a gente realmente vai conseguir um mundo melhor, né? É por isso que a gente fala, né? Quando a gente estuda, quando a gente faz palestra, tudo que é dito já se sabe. Todo mundo sabe, né? O que tem que fazer para melhorar, o que está errado, o que não está. Mas o difícil é a prática. Como música, Celina, eu me lembro de uma música que ele fala assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? É verdade. A parte mais difícil. Mas por isso que precisa a reciclagem, por isso que precisa de programas como o seu, por isso que precisa de divulgação da doutrina da forma que é e cada vez maior, que é para... Sabe aquela água mole em pedra dura? Quem sabe a gente uma hora se conscientiza de uma forma mais fácil, mais segura e mais profunda do que a gente tem que fazer, do que tem que mudar. E aí, logicamente, nessa época de Natal, como os corações ficam mais sensíveis, quem sabe a espiritualidade consegue atuar de uma forma mais profunda e a gente se deixar levar por conta da emoção, por conta da fragilidade, por conta do amor. Né? Porque o amor consegue modificar as situações. Não tenha dúvida, Celina. E que também existam mais pessoas como você, né? Ah, Vani. Porque com certeza vai melhorar bastante a questão do respeito e do amor pelo próximo, né? E, Celina, queria que você... já a gente está terminando. E, mais uma vez, te agradeço muito pela presença, pela sua amizade, pelo seu carinho, pela importância, né, falo, né, na minha vida, a importância que você tem na minha vida, o quanto você me modificou enquanto ser humano, e tenho certeza que por mais alguns anos ainda vai modificar. Então eu te agradeço muito por estar aqui hoje nesse programa, nesse dia tão especial, falando do Natal, e eu queria muito que você deixasse o que você quiser de palavras aí pra gente, deixa o seu encargo, o que você quiser deixar. Olha, eu não posso fazer outra coisa a não ser realmente deixar toda a minha gratidão, primeiramente para você, Ivani, por tudo também que você sempre fez, não só para mim, como para a divulgação, como para o espiritismo, como para todas as pessoas que te seguem, te acompanham no seu programa, né, inclusive de sábado lá na Rádio Boa Nova. Então, é realmente um aprendizado profundo, é muito esclarecedor da forma que você passa as coisas para o público. Então, fica aqui a nossa reflexão, no geral, nessa época tão promissora para se falar de algum pouco de divulgação dentro do espiritismo, que a gente consiga, devagarinho, ir mexendo no nosso coração, através das reflexões na nossa mente e na nossa palavra, para terminar em atos diferenciados. Então, que esse Natal possa ser diferente para todo mundo. Eu estou pensando há algum tempo, agora nesses dias atrás que antecedem realmente o Natal, que o planeta, a gente, aqui no Brasil, a gente devia realmente pensar e ver diferente o Natal. Como uma forma não só de consumismo, como uma forma não só exagerada de comilanças e de trocas de presentes, mas com intuitos pessoais, de mudanças interiores, sabe? De dizer, não, olha, eu vou tentar realmente ser mais paciente, eu vou tentar ser mais tolerante, e tentar pelo menos, porque Deus leva em conta a nossa vontade, o nosso intuito, né? Muitas vezes a gente nem fala as coisas, mas a gente sente, então é isso que vale.
Então que você que está nos assistindo reflita sobre esse Natal diferente, sem tanto gasto, sem tanta comilança, mas com o coração diferente perante ao familiar, perante aquele que está do teu lado, perante os amigos, perante a sua cidade, né, o Brasil e etc., que eu acredito que muita gente até fora do Brasil está nos vendo, nos ouvindo. Que a gente dê abertura para Jesus segurar na nossa mão, chegar mais perto de nós e nos dar aquela força de mudança realmente. Para sermos seres humanos melhores, porque se nós não mudarmos, o planeta não vai mudar. Não vai passar para a regeneração, não vai passar para outros, né, pontos de melhoria, se não for o próprio ser humano, se não for cada um de nós pensando, sentindo, agindo e falando diferente. Então eu deixo aqui o meu Feliz Natal para você, primeiramente, Ivani, para toda a sua família e para você que está nos assistindo. Que Jesus realmente chegue aí no seu lar, no seu coração e faça toda a diferença na sua vida. Obrigada. Obrigada, Ivani, por tanto carinho e pelo convite. Foi uma honra. Nossa honra é totalmente nossa, né? Foram belas palavras que vão, né, servir inclusive para mim também. E a gente deixa o nosso grande beijo de Natal, de Ano Novo também. Já o Ano Novo, né? Também, que né? prevaleça o amor, a amizade, o carinho, né? Eu sempre acreditei, eu via, né, de um familiar muito querido, que mesmo dentro de um relacionamento amoroso, a gente pode ser amigo. Se não houver amizade... Não existe amor. Então, é que esse amor se estenda a todos, aos animais, às plantas, a todo ser vivo. A gente precisa lembrar e ter a consciência de que, se Deus colocou no mundo, é porque é necessário. Que a gente possa ter o respeito e o carinho por todas as criaturas de Deus. Fiquem com Deus, um grande beijo a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. A paz que reina em todos nós.